Então, bora lá. Deixa eu tirar isso daqui, só para não ficar nervoso. Aí. O exercício sobre deformação na torção. Tá? O motor elétrico aplica um torque de 500 Nm vezes metro. Então, tá aqui o motor aplicando o torque de 500 Nm vezes metro. No eixo de alumínio ABCD. É esse eixinho aqui. Quando ele está girando, há uma rotação constante. Perfeito. Sabendo que G é igual a 27 gigapascal, o que é esse G? É o módulo da cidade transversal do eixo. E que os torques exercidos sobre as polias B e C são aqueles mostrados na figura, determine o ângulo de torção entre AB, quanto eu tenho de distorção de torção entre BC e quanto eu tenho de distorção de torção entre B e D. Pessoal, mais ou menos igual a gente fez aquele outro de tensão, só que agora a gente vai calcular para deformação. Primeira coisa, DCL, diagrama do corpo livre. Pegamos o eixo e simplificamos o eixo por uma reta. Isso daqui é uma reta, tá? Então aqui vai estar o ponto A, que é simplesmente um ponto de apoio, tá? Ele está girando livremente ali. Aí tem o ponto B, ponto C, ponto D, tá? Só para eu lembrar depois, isso daqui tem 1 metro, 1,20 m e 90 centímetros. 1 metro, 1,2 metros, 0,9 metros. Beleza, vamos lá. Pessoal, então aqui no ponto B tem aplicado um torque de 200 Nm vezes metro, tá? Então eu vou colocar esse torque no nosso diagrama do corpo livre. Olha lá, regrinha da mão direita, tá? Então a regra da mão direita, se eu quiser simular esse giro com a mão direita, eu simulo o giro com os dedos e verifico para onde ficou o dedão, tá? Então se eu for simular esse giro, esse dedão vai ficar para a esquerda. Então, tá aqui o giro de 200 Nm vezes metro. Tenho também um de 300, ele está no mesmo sentido do B, então eu vou aplicar aqui para a mesma direção. E quanto lá? Bom, se eu tenho 200 para lá, 200 para lá, para equilibrar esse sistema, eu vou ter 500 para cá. E é exatamente o que o enunciado falou, tá? O motor, que está em D, está aplicando um torque de 500. Esse torque de 500 que o motor aplica, parte é consumida no ponto B, com 300, e parte é consumida no ponto B, com 200. Eu falei B aqui, aqui é C. Não lembro o que eu falei agora. Bom, a partir disso, a gente constrói um diagrama de esforços. Beleza? Então, traz uma linha aqui na vertical, uma linha de chamada dos pontos. Aqui, aqui, aqui e aqui. Desenho o eixo. Ah, está indo tão bonitinho. E agora, a partir do eixo, a gente começa agora a desenhar quanto tem de esforço em cada um dos trechos. Por exemplo, vou começar aqui no trecho CD. Eu venho e faço um corte no trecho CD e eu vejo quanto tem de esforço para cada um dos lados. Por exemplo, se eu fizer um corte aqui em CD e olhar para a direita, eu tenho quanto? Eu tenho 500 e eu tenho 500 saindo da minha seção de análise. Então eu tenho 500 positivo. Vira aqui. Vou colocar os 500 que estão agindo. Perfeito? Ah, professor, não quero olhar para a direita. Eu sou de esquerda, então eu vou olhar para a esquerda. Beleza. Eu tenho 300 saindo e eu tenho 200 saindo também. Tá? Então 200 mais 300 também dá 500. Tá? Então, sendo de esquerda, sendo de direita, vai chegar no mesmo resultado. Vou fazer agora essa análise agora de B para C. Nesse trecho BC aqui.
Coloquei meu corte aqui entre B e C e vou olhar para a direita. O que eu tenho para a direita? Mais 500 menos 300. Opa, sobrou 200 ali para nós. Então aqui eu tenho esforço de 200, também positivo. Professor, e se eu for de esquerda? Olhar para a esquerda. Olhando essa seção, olhando para a esquerda, eu também tenho 200 saindo. Também é 200 positivo. Então, qualquer um dos dois lados vão chegar na mesma coisa. E agora, entre A e B, vou aqui minha seção de análise e vou olhar para a direita da minha seção de análise. Menos 200, menos 300, mais 500. Menos 200, menos 300, menos 500, mais 500, zero. Vou olhar para a esquerda, opa, tem nada aqui. Então, nesse trecho, eu realmente não tenho nenhum esforço. Perfeito? Então, aqui eu fiz um diagrama de esforços de momento torsor, tá? E a unidade que eu utilizei aqui foi Newton vezes metro. É a mesma unidade dos torques que estão sendo aplicados lá em cima. Beleza? Diagrama do corpo livre. Terminando o diagrama do corpo livre, passa para o diagrama de esforços. Pessoal, e agora? Eu tenho 3 trechos. Como que eu faço para calcular as deformações totais? Bom, calculo as deformações por trecho. É isso que a gente vai fazer. Deformações ou rotações, como vocês quiserem chamar. O correto é chamar de rotação. Rotações. Como eu calculo rotação? Lembra da formuleta que a rotação é TL JG. Eita. Beleza? T, torque. L, comprimento. J, momento de inércia polar. E G é o modo de elasticidade transversal da barra. Uma coisa, a barra, ela tem diâmetros diferentes em cada um dos trechos. Eita, isso significa que cada trecho terá um J diferente. Só para a gente começar o exercício aqui, a gente não vai usar ele para nada, mas mesmo assim, a rotação do trecho AB, tá? Pessoal, rotação depende do torque aplicado. O torque entre A e B é zero. Se isso aqui for zero, tudo é zero. Não vou nem perder tempo aqui, tá? Então, AB igual a zero. Vamos para a barra BC. Para eu calcular a rotação da barra BC, eu preciso saber o torque que está sendo aplicado nessa barra, já sei. Preciso saber o comprimento dela, já sei. Preciso saber o modo de elasticidade transversal dela, esse Gzinho. Sei também, 27 gigapascal. Eu preciso saber o momento de inércia polar. Aqui vou ter que calcular, tá? Lembrando que ela tem um diâmetro de 44 milímetros. Para eu calcular o J, lembrando que para a seção maciça, o momento de inércia polar é π² sobre 2. Π vale π. O C do trecho BC vale, então, 22 milímetros, metade do diâmetro. Divididos por 2. Chegaremos num valor de 'Joyce, dá para fazer de A para B e de B para A também. Dá para fazer nos dois sentidos. Você vai chegar exatamente no mesmo resultado. (3,68 vezes 10 a menos 7). 3,68 vezes 10 a menos 7 metros a quarto.
Perfeito. Com essa informação, a gente consegue calcular a rotação da seção. Rotação é T vezes L. O torque desse trecho BC vale 200. O L dele vale 1,2. O J a gente acabou de calcular. E o G, 27 vezes 10 a vó. 27 vezes 10 a nona. Chegaremos no valor de 0,0. Bom deixar aqui claro que isso daqui é o BC. 0,024 radianos. Perfeito. Pessoal, lembra que quando estiver calculando rotação, o sinal é relevante, tá? Então aqui os dois torques aqui são positivos, mas se derem negativos eu preciso considerar. Porque eu ter um torque positivo significa que olhando minha seção de frente, ela girou em sentido anti-horário. Negativo é que ela girou em sentido horário. Tá? Então tem que tomar um cuidado com isso. Quando for calcular a rotação, considera sim o sinal. Vamos lá. Vamos para a barra agora CD. O J vai ser dado por π. Quanto que é o raio dela? 48, 24 então. Perfeito. Calculando isso daqui, o momento inércia polar vai dar 5,21 vezes 10 a menos 7. 5,21 vezes 10 a menos 7 metros a quarta. Perfeito. Então, para a gente calcular agora a rotação do trecho CD, vai ser igual ao torque agindo nesse trecho, que é 500, se vocês olharem lá no diagrama, vezes o comprimento desse trecho, 0,9, dividido por J, que a gente acabou de calcular, vezes G, 27 vezes 10 a vó. Isso daqui vai dar 0,032 radianos. Bom, perfeito. Então, pessoal, o que a gente calculou? A gente calculou quanto vai rotacionar essa barra, então entre A e B. Depois, a gente calculou quanto vai rotacionar entre B e C. Depois, a gente calculou quanto vai rotacionar entre C e D. Então, a gente sabe as rotações de cada um desses trechos. Mas o que o exercício quer? O exercício quer saber, por exemplo, o ângulo de rotação entre B e C. O ângulo de rotação entre B e C, ele já tem aqui. Esse daqui é o ângulo de rotação entre B e C.
Outra coisa, então, uma das respostas já está aqui. Então, isso daqui é a resposta da primeira pergunta. Ângulo de rotação entre B e C. Depois ele pergunta o ângulo de torção entre B e D. Então, para eu saber qual vai ser a diferença de rotação entre B e D, qual é a variação de ângulo entre eles, eu preciso somar o que rotacionar entre B e C, mais o que rotacionar entre C e D. Então, eu venho aqui e falo que a rotação entre B e D vai ser igual à rotação entre B e C mais a rotação entre C e D. Isso daqui vai resultar em 0,024 mais 0,032. 0,056 radianos. Isso daqui em graus daria quanto? — 3,21 graus. Exatamente. Bem frio.